Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Começamos mais uma semana diante de Deus e nesta manhã celebramos a festa de São Bartolomeu, apóstolo do Senhor. E talvez você tenha acordado hoje com uma sensação difícil de explicar. Não aconteceu nenhuma grande tragédia, talvez ninguém perceba nada diferente em você. Você levantou, olhou o celular, colocou a água para o café, abriu a janela, começou a pensar nas tarefas que esperam por você. Por fora, tudo parece seguir normalmente, mas por dentro existe uma pergunta: será que alguém realmente me conhece? Não conhece apenas o seu nome, o seu trabalho, o lugar onde você mora, ou aquilo que você costuma mostrar aos outros. Conhecer de verdade. Saber o que você sente quando fecha a porta do quarto. Saber por que certas palavras machucam tanto. Saber de onde vem esse medo que você nunca conseguiu explicar. Saber quantas vezes você sorriu para não preocupar ninguém. Talvez você esteja cansado de precisar explicar o que sente. Há momentos em que a gente tenta conversar, mas parece que as palavras não chegam ao lugar certo. Você diz que está cansado e alguém responde que todo mundo está cansado. Você fala de uma preocupação e logo aparece alguém dizendo que poderia ser pior. Então você aprende a guardar. Guarda aquela preocupação com o filho. Guarda a insegurança dentro do casamento. Guarda a conta que ainda não sabe como pagar. Guarda o medo de receber uma notícia ruim. Guarda aquela decepção que aconteceu há meses, mas que ainda volta quando a casa fica silenciosa. E a vida continua. O café esfria sobre a mesa. O ônibus passa. O trânsito começa. As mensagens chegam. Os boletos vencem. O trabalho chama. Alguém pergunta se está tudo bem e quase automaticamente você responde: está tudo bem, mesmo quando não está. Mas existe algo muito bonito no evangelho desta manhã. Antes mesmo de Natanael chegar até Jesus, Jesus já o tinha visto. Antes da conversa, antes das perguntas, antes de qualquer explicação, Jesus já sabia quem ele era. E talvez seja exatamente isso que o seu coração precisava ouvir hoje. Você não precisa chegar diante de Deus com tudo organizado para ser compreendido. Ele já viu você. Viu aquela noite em que você virou de um lado para o outro na cama tentando dormir. Viu quando você entrou no banheiro apenas para ter alguns minutos sozinho. Viu quando abriu a geladeira e ficou fazendo contas mentalmente para saber como faria a comida durar até o fim da semana. Viu aquela mensagem que você escreveu e apagou porque não sabia como dizer o que estava sentindo. Viu também aquela oração que não saiu da sua boca. Você apenas suspirou e Deus entendeu. Por isso, nesta segunda-feira, antes de correr atrás de tudo aquilo que precisa ser resolvido, permita-se ficar alguns minutos aqui. Você não precisa fingir força diante de Deus. Eu quero rezar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me apresento diante de Ti exatamente como estou. Não como gostaria de estar, não como os outros imaginam que estou, mas como realmente estou. Eu te entrego esta segunda-feira, entrego o trabalho que me espera, as pessoas que vou encontrar, as conversas que precisarei ter, as decisões que ainda não sei tomar. Entrego a minha casa, entrego minha família, entrego aquilo que eu conto aos outros e também aquilo que tenho guardado somente dentro de mim. Senhor, conhece minhas preocupações antes mesmo que eu consiga colocá-las em palavras. Conhece o medo escondido atrás do meu sorriso. Conhece aquela pergunta que venho carregando há tanto tempo. E é justamente nesse lugar tão humano do nosso coração que o Evangelho de hoje vem nos encontrar. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 45 a 51, Filipe encontra Natanael e anuncia que encontrou aquele de quem falaram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. Natanael desconfia. Ele pergunta se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Filipe não entra numa longa discussão. Ele simplesmente diz: vem e vê. E Natanael vai,
mas quando ele se aproxima, acontece algo que toca profundamente o coração. Jesus mostra que já o conhecia. Natanael pergunta: de onde me conheces? E Jesus responde que antes mesmo de Filipe chamá-lo, já o tinha visto. Meu irmão, minha irmã, guarde isso no coração nesta manhã. Antes que você procurasse Deus hoje, Deus já estava olhando para você. Antes desta oração começar, Ele já conhecia aquilo que você trouxe até aqui. Talvez você tenha começado esta segunda-feira pensando que ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você. Mas Jesus percebe, Jesus vê, Jesus conhece. E aquele que conhece profundamente o seu coração não se afasta de você. Ele chama você para mais perto. Hoje, talvez o primeiro passo não seja entender tudo. Talvez seja apenas aceitar o convite. Vem e vê. Venha como você está, porque Jesus já viu você de longe. E mesmo conhecendo tudo que existe dentro do seu coração, Ele continua chamando você para perto. E talvez seja justamente aqui que a palavra de Deus desta manhã comece a tocar uma ferida muito escondida dentro de nós. Porque uma coisa é acreditar que Deus existe, outra coisa é acreditar que Deus realmente conhece você. Natanael se aproxima de Jesus carregando suas próprias ideias, suas dúvidas, talvez até seus preconceitos. Quando Filipe fala de Jesus de Nazaré, ele reage imediatamente. De Nazaré pode sair coisa boa? É uma reação tão humana. Quantas vezes nós também julgamos antes de conhecer? Quantas vezes olhamos para uma pessoa, para uma situação, para uma oportunidade e pensamos: daí não vai sair nada de bom. Às vezes fazemos isso até conosco. Você olha para a própria história e pensa que já errou demais. Olha para o casamento e pensa que não existe mais jeito. Olha para um filho que tomou caminhos difíceis e começa a acreditar que ele nunca vai mudar. Olha para a situação financeira, para os boletos acumulados, para o dinheiro que entra e desaparece antes do fim do mês e pensa: não sei mais como sair disso. Olha para sua fé enfraquecida e talvez diga silenciosamente: eu já fui mais próximo de Deus. Mas Jesus olha de outra maneira. Ele não olha apenas para aquilo que você se tornou depois das quedas. Ele conhece também aquilo que existe no fundo do seu coração. Por isso eu quero rezar especialmente por você agora. Senhor Jesus, toca neste coração que está rezando comigo. Toca aquilo que ninguém consegue tocar. Toca aquela lembrança que ainda dói. Toca a decepção que esta pessoa tenta esquecer durante o dia, mas que volta quando chega a noite. Toca, Senhor, aquela ferida causada por alguém de quem ela esperava amor. Talvez tenha sido uma palavra dura dentro de casa. Talvez uma traição. Talvez uma ausência. Talvez alguém tenha ido embora sem explicar. Talvez essa pessoa tenha feito tudo o que podia por alguém e mesmo assim terminou se sentindo usada, esquecida ou descartada. Jesus, Tu viste tudo. Tu estavas lá. Quando ninguém percebeu aquela lágrima, Tu percebeste. Quando ela disse: não tem problema, mesmo estando machucada, Tu conhecias a verdade. Quando ela precisou continuar trabalhando, cuidando da casa, preparando comida, levando o filho para a escola, resolvendo problemas, mesmo com o coração cansado, Tu caminhavas ao lado dela. E hoje nós Te pedimos: cura aquilo que ainda dói. Não permita que as feridas do passado decidam o futuro desta pessoa. Ensina-nos a não transformar uma decepção em desconfiança de tudo. Ensina-nos a não fechar o coração porque alguém não soube cuidar dele. E olha também, Senhor, para nossas famílias. Tu conheces cada casa representada nesta oração. Conheces aquela família que se ama, mas quase não consegue conversar sem discutir. Conheces o casal que divide a mesma cama, a mesma casa, as mesmas contas, mas sente que alguma coisa foi ficando distante entre os dois. Conheces a mãe que prepara o café e fica olhando o celular esperando uma mensagem do filho. Conheces o pai que trabalha preocupado porque não sabe se o dinheiro será suficiente para chegar ao fim do mês. Conheces a avó que reza escondida pelos netos. Conheces aquela pessoa que hoje vai sentar à mesa e perceber novamente uma cadeira vazia.
Pensa, Senhor, naquela pessoa que está rezando agora e tem alguém dentro da própria família com quem já não consegue conversar. Talvez exista orgulho dos dois lados, talvez tenham acontecido palavras que não podem ser apagadas. Talvez ninguém saiba como dar o primeiro passo. Entra, Jesus, nessa história. Onde existe dureza, coloca mansidão. Onde existe silêncio carregado de mágoa, abre um caminho para o diálogo. Onde existe distância, cria oportunidades de reencontro. E penso agora, Senhor, de maneira especial nos filhos e nos jovens. Há mães rezando conosco que dormem preocupadas. O filho sai e elas não sabem onde está. O telefone toca tarde da noite e o coração dispara. Há pais vendo os filhos se afastarem da família, da igreja, dos estudos, dos sonhos que um dia tiveram. Há jovens presos nas drogas. Há jovens entrando em ambientes de violência. Há jovens cercados de pessoas, mas profundamente sozinhos. Há jovens que passam horas diante de uma tela e mesmo assim sentem que ninguém os conhece verdadeiramente. Jesus, encontra esses jovens. Assim como viste Natanael antes que ele chegasse até ti, olha para cada filho que uma mãe coloca agora em oração. Encontra aquele que está longe, protege aquele que está na rua, fortalece aquele que está enfrentando uma batalha interior que ninguém percebeu. Abraça aquele jovem que pensa que sua vida não tem direção. Coloca pessoas boas no caminho dele. E quando nossos filhos estiverem em lugares onde nossos braços não conseguem alcançá-los, Senhor, que a Tua presença os alcance. Porque existem lugares onde uma mãe não pode entrar. Existem decisões que um pai não pode tomar pelo filho. Existem caminhos que nós não conseguimos controlar. Mas não existe lugar onde o Teu olhar não possa chegar. E esta é a confiança que o Evangelho coloca hoje dentro do nosso coração. Jesus vê antes. Jesus conhece antes. Jesus chega onde nós não conseguimos chegar. Por isso, Senhor, eu te entrego agora as pessoas que amo. Não posso controlar todos os seus passos. Não posso impedir todas as suas quedas. Não posso resolver todos os seus problemas. Mas posso colocá-las diante de ti. E nesta manhã eu coloco. Cuida delas, Jesus. E cuida também de mim. Quando eu não compreender o caminho, dá-me coragem para fazer como Natanael, aproximar-me mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas, mesmo sem entender tudo. Porque às vezes a fé começa exatamente assim, com um pequeno passo em direção àquele que já estava olhando para nós. E nesta manhã, há também pessoas rezando conosco que carregam uma preocupação muito concreta, a saúde. Senhor Jesus, olha agora para quem está ouvindo esta oração deitado numa cama, talvez em casa esperando o horário do remédio, talvez em um quarto de hospital, talvez numa sala de espera, segurando alguns exames nas mãos e tentando não imaginar o pior. Olha para quem acordou com dor, para quem precisa fazer um procedimento, para quem recebeu um diagnóstico que mudou completamente a rotina da família, para quem está cansado de consultas, medicamentos, filas, exames e noites mal dormidas. E olha também para quem cuida, para a filha que acompanha a mãe idosa, para o marido que ajuda a esposa a levantar da cama, para a esposa que tenta ser forte diante do esposo doente e depois chora escondida, para aquele familiar que passa a madrugada numa cadeira de hospital e quando amanhece ainda precisa resolver tantas outras coisas. Jesus, Tu os vês, assim como viste Natanael antes que ele chegasse perto, Tu vês cada pessoa que neste momento atravessa uma enfermidade, dá força onde o corpo está fraco, dá serenidade onde existe medo. Conduz as mãos dos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, e quando não houver respostas rápidas, não permitas que falte a certeza da Tua presença. Senhor, olha também para aqueles que começam esta segunda-feira preocupados com o trabalho e com o pão de cada dia. Há alguém rezando agora e pensando numa conta que vence hoje. Há alguém que abriu a carteira e percebeu que o dinheiro é pouco. Há uma mãe calculando o que pode comprar no mercado. Há um pai preocupado com o aluguel. Há alguém desempregado que já entregou o currículo em tantos lugares e continua esperando uma oportunidade
Há trabalhadores autônomos que não sabem quanto conseguirão ganhar esta semana. Há pequenos comerciantes levantando a porta de seus negócios sem saber como será o movimento. Há pessoas trabalhando muito e ainda assim fazendo contas para comprar comida, pagar a luz, o remédio, o transporte. O Senhor olha para essas necessidades. Nós não te pedimos luxo, pedimos dignidade, pedimos trabalho, pedimos portas honestas, pedimos sabedoria para administrar aquilo que temos. Pedimos o pão de cada dia sobre a mesa e, sobretudo, pedimos que a preocupação não roube completamente nossa paz. Porque às vezes o problema financeiro começa no bolso e termina dentro da alma. A pessoa perde o sono, fica irritada, discute dentro de casa, sente vergonha de pedir ajuda, começa a pensar que fracassou. Jesus lembra-nos nesta manhã que nosso valor não pode ser medido pelo saldo de uma conta, pelo cargo que ocupamos ou pelo que conseguimos comprar. Tu nos conheces por inteiro e diante deste olhar que conhece nossas necessidades, nossas perguntas e nossa história, queremos rezar como filhos. Unidos como irmãos e irmãs na fé, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, depois de dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu quero aprender a viver este dia sem tentar carregar também o peso de amanhã. Dá-me o pão de hoje, a força de hoje, a sabedoria de hoje, a coragem necessária para esta segunda-feira. Amanhã eu voltarei a confiar. E agora, Senhor, antes de continuar pedindo, eu quero agradecer. Obrigado pela vida que amanheceu. Obrigado pelo ar entrando nos meus pulmões. Obrigado pela água que posso beber. Obrigado pelo café simples que aquece a manhã de tantas casas. Obrigado pelo pão dividido na mesa. Obrigado pela pessoa que perguntou se eu dormi bem. Obrigado pelo barulho da casa que às vezes me incomoda, mas que também significa que existe vida ali. Obrigado pelo abraço que recebi, pelo telefonema inesperado, pelo vizinho que ajudou, pelo ônibus que chegou, pelo trabalho que tenho, mesmo nos dias em que volto cansado. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas que se tornaram tão comuns que muitas vezes deixei de percebê-las. Obrigado até por aquilo que hoje não saiu como eu queria, mas talvez tenha me protegido de algo que eu ainda não consigo enxergar. Recebe agora, Senhor, este dia mais uma vez. Recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações, recebe minhas perguntas, recebe aquilo que ainda preciso aprender. Recebe minhas falhas e minhas tentativas. Eu não quero esconder nada de Ti. Se Tu me viste antes mesmo de eu chegar, como viste Natanael, então eu posso descansar na certeza de que não preciso representar nenhum personagem diante de Ti. Hoje a igreja celebra São Bartolomeu, identificado pela tradição com Natanael, aquele homem que foi encontrado pelo olhar de Cristo e respondeu ao chamado. São Bartolomeu, apóstolo do Senhor, intercede por nós. Ajuda-nos a buscar Jesus com sinceridade. Ajuda-nos a atravessar nossas dúvidas sem abandonar a fé. Ajuda-nos a reconhecer Cristo quando Ele se aproxima de maneiras que não esperávamos. E nesta manhã eu também peço, meu santo anjo da guarda, acompanha meus passos, protege minhas idas e vindas, guarda minha casa, guarda aqueles que amo, e Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Coloco no vosso coração aquilo que não consigo resolver, coloco as pessoas que não consigo proteger, coloco as respostas que ainda não chegaram, coloco esta segunda-feira inteira, porque hoje eu quero guardar uma certeza. Antes que meus olhos consigam perceber Jesus no caminho, os olhos de Jesus já estão sobre mim. E agora, antes de terminarmos esta oração,
eu quero convidar você a permanecer mais um pouco na presença de Deus. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Não pense agora na lista de coisas que precisa resolver. Não pense no telefone, nas mensagens, nas contas ou no horário. Imagine apenas um caminho tranquilo nesta manhã. Você está caminhando e alguns passos adiante, Jesus está ali. Ele não está com pressa. Ele olha para você. Não olha para a aparência que você mostra aos outros. Não olha para o cargo, para os erros, para aquilo que você conseguiu ou deixou de conseguir. Ele olha para você como olhou para Natanael. Um olhar que conhece, um olhar que não precisa de explicações. Você se aproxima e talvez tenha vontade de perguntar como Natanael: Senhor, de onde me conheces? E no silêncio do coração, imagine Jesus dizendo: eu já te vi. Eu conheço o que você carrega. Venha para perto de mim. Permaneça alguns segundos nesse encontro. Não precisa dizer palavras bonitas. Conte a Jesus aquilo que está pesando. Talvez seja o nome de alguém, talvez seja uma dívida, talvez uma enfermidade, talvez uma decisão que você precisa tomar. Talvez seja simplesmente um cansaço que você não consegue explicar. Entregue. Fique em silêncio por um instante. Deus também entende aquilo que você não consegue transformar em palavras. Senhor Jesus, eu creio no teu olhar sobre mim. Quando eu me sentir esquecido, lembra-me de que tu me vês. Quando eu pensar que ninguém compreende minhas lutas, lembra-me de que tu conheces meu coração. Quando minhas próprias ideias me impedirem de enxergar algo novo, dá-me a humildade de ouvir novamente o convite. Vem e vê. Eu escolho caminhar contigo nesta segunda-feira, não porque todas as respostas chegaram, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque descobri novamente que não caminho sozinho. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre sua casa, sua família, seu trabalho e seus caminhos. Que o Senhor abençoe cada porta pela qual você passar, cada decisão que precisar tomar e cada encontro que viver neste dia. Que Ele proteja seus filhos, seus pais, seu esposo, sua esposa e todas as pessoas que você traz no coração. Que dê saúde aos enfermos, consolo aos que choram, trabalho aos que procuram uma oportunidade e esperança aos que começaram esta semana desanimados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E leve esta frase com você durante todo o dia. Antes que eu procurasse Jesus, Ele já tinha me visto. Quando o medo aparecer, repita. Quando a solidão apertar, repita. Quando você achar que ninguém percebe sua luta, lembre-se do Evangelho de hoje. Jesus vê você. Jesus conhece você. E ainda assim chama você para mais perto. Se esta oração encontrou um lugar especial no seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio no teu olhar sobre mim. E se você conhece alguém que está se sentindo sozinho, esquecido ou incompreendido, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela precise apenas descobrir hoje que existe um olhar que nunca perdeu de vista. E se este momento fez bem à sua alma, continue rezando conosco todas as manhãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, você pode não saber tudo o que encontrará hoje, mas Jesus já está no caminho e conhece o seu coração. Evangelizar é preciso,